E é nesse climinha de inverno, com um cafezinho bem quentinho, blusa de manga comprida e esses passarinhos que estão super assanhados aqui na rua, que eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, porque eu não moro numa fazenda, tá? Mas os pássaros estão assanhadíssimos. A gente vai conversar sobre meu último livro lido, que é o livro Leituras de Verão. Vamos lá? Leitura de Verão foi uma leitura super fofinha e gostosinha de se fazer, que veio no Clube de Romances da Karina Risse. Se você não conhece esse clube, vou deixar por aqui nos cards um vídeo de unboxing que eu já fiz sobre esse clube, né? Que é uma caixinha bimestral, que sempre vem 2 livros e indicações da Karina Risse. Um do catálogo mais antigo e um lançamento da editora Record. E todos os seus selos editoriais. Esse aqui, por exemplo, é da Verus Editora e foi o livro Lançamento. Então vamos conversar um pouquinho sobre ele, tá? Vou só contar a história, porque é um livro de romance super gostosinho que dispensa análises super pesadas, né? Esse aqui é um livro que fala especificamente sobre bloqueio criativo. Mas não é só isso, é um livro de romance, de desenvolvimento pessoal e um livro que serve pra gente começar a compreender que as coisas boas da vida nem sempre vem de forma tão simples. A gente vai conhecer que a primeira protagonista desse livro, que é January, sim, janeiro, né? Ela acabou de descobrir que a família perfeita que ela sempre considerou que tinha, o pai, a mãe e ela formavam um trio assim que ela confiava de olhos fechados, não era tão perfeita assim como ela imaginava. O pai dela acabou de falecer e no dia do enterro, quando ela estava destruída e destroçada pela perda, ela acabou descobrindo que o pai tinha mantido uma amante durante todo esse tempo. E o pior, quando ela foi questionar a mãe sobre o assunto, ela já sabia. A January, então, revoltada com a vida, muito chateada com todas as situações que está acontecendo, ainda tem um outro problema. Ela é escritora, até de certa forma famosa, já escreveu vários livros e foi bem vendida e bem lida. Ela tá com bloqueio criativo. Depois de toda essa situação que ela passou, ela parou de acreditar no amor. Porque o maior exemplo de amor que ela tinha eram os pais dela. E ela sempre escreveu livros de romances com finais felizes, porque para ela a vida era repleta de amor. Ela acreditava realmente no amor e na beleza do mundo. E quando tudo isso aconteceu, o pai dela, que era o maior exemplo de confiança, o alicerce dela, não era tão fiel, não era tão real quanto ela imaginava, né? Tudo aquilo ali que eles viviam. Ela ficou destruída e aí que ela não conseguiu escrever nada mesmo, principalmente os romances, porque ela era tão conhecida, cheia de finais felizes, né? Ela tá quebrada, sem dinheiro, e ela não quer voltar a morar com a mãe dela, porque ela tem ficou muito chateada, né, por causa de toda a situação. Ela quer ter o canto dela para poder escrever, e ela descobre que o pai dela deixou uma casa para ela. Só que o pior é que essa casa era onde o pai dela vivia com a amante. E assim, ela não tem alternativa e acaba se mudando para essa casa. Então, assim, ela tem um choque muito grande quando ela entra lá, vê algumas fotos dos dois, algumas memórias dos dois, e acaba, assim, ficando vários dias na sala sem ter coragem de subir para os andares de cima, entrar no quarto onde eles ficavam juntos, né? E a amante do pai dele, a Sônia, no enterro entregou para ela uma carta e a chave da casa, que era o desejo do pai dela, né? O que ele pediu. E ela se recusa a abrir essa carta porque ela não quer saber mais nada do pai, porque ela tá, assim, decepcionada com ele. Então ela vive um misto de saudade e decepção que vai impedir completamente, assim, a escrita dela. Então quando ela se muda para essa casa, ela, na primeira noite, descobre que o vizinho é muito complicado, porque tá tendo uma festa com música muito alta, altas horas da madrugada, um karaokê insuportável, e ela já começa a ficar muito nervosa, achando que não vai ter como conviver. E quando ela vai reclamar, ela acaba descobrindo que o vizinho dela é o August Everest. Sim, o Gus, né? Gus foi um amorzinho que ela teve, assim, essas coisas de criança, no colégio, na faculdade. Ela chegou a ter uma ficada com ele, né? Deu uns beijos numa noite e acabou nisso mesmo, mas esse momento ficou marcado na cabeça dela e essa ficou uma paixonite mal resolvida. E eles tinham, assim, uma rixa entre eles, né? Ela achava ele insuportável
e ele achava ela insuportável, assim, que ela acredita, né, que ele não gostava dela. E, assim, pra piorar, ele também é um escritor, também é lido, até com um pouco mais de sucesso do que ela. Porém, ele tem um outro tipo de escrita, né? Ele escreve ficção e os finais dos livros deles não são sempre felizes. É reperto de morte, tristeza, assim, é o oposto dos livros dela, que são livros de romance para mulheres. Então, eles definitivamente são considerados polos opostos, né? Até que ela tá na livraria passeando, a livraria da cidade pequenininha, onde ela se mudou. A casa do pai dela é de frente pra praia. E aí ela vê que nessa livraria só tem livros do Gus. E aí ela conversa com a moça da livraria, acaba conversando, a moça fala que vai pedir alguns livros dela, porque é bom saber que tem mais uma escritora na cidade, isso ajuda as vendas. E aí convida ela para participar de um clube do livro. Como ela tá, tipo, desorientada, assim, perdida da vida, ela acaba aceitando esse convite, tentando entrosar, mudar um pouco o foco da vida dela. Quando ela chega nesse clube do livro, duas situações super chatas acontecem. Primeira, ela achou que nesse clube do livro ia se discutir o livro dela, mas na realidade não era isso que aconteceu. E outra coisa chata é que a Sônia, a amante do pai dela, tava nesse clube. Então ela fica desorientada, se enfia no banheiro, abre a garrafa de vinho que ela levou, bebe, enfia dentro da bolsa, fica assim perdidona e acaba que quando ela volta para poder para a sala para dizer que ia embora, a amante do pai, a Sônia, tá indo embora, falando que pediu desculpa, ele está se sentindo mal e vai embora. A January então decide ficar e quando ela tá lá, tipo, começando a perceber que não era o livro dela que ia ser discutido, o Gus chega, convidado também, e com um ar de soberba, se achando tal. E aí, quando ela percebe que o livro que ia ser discutido não era o dela, e ela fica extremamente estressada, achando que era o livro do Gus. E aí o Gus começa a encher, inflar, achando que ela tinha ido discutir o livro dele, ou que ela não sabia, achou que tinha sido dela, quando de repente não é o livro de nenhum dos dois. E aí os dois murcham e acabam ficando decepcionados e entram juntos ali no vinho, né? Eles, assim, é bem claro que eles não se gostam, não tem um relacionamento fácil. Ele oferece carona pra voltar pra casa, né, no fim do clube, porque tava chovendo muito. Ela não aceita, prefere ir caminhando, ele insiste porque tá chovendo muito. E assim eles acabam conversando nesse caminho pra casa, né? E aí eles acabam falando um pouquinho sobre o tempo, né, que eles estudaram, que eles não gostam do outro, criticam uma obra um do outro. É aquele enemies for love, né? Aquele clichê que a gente ama. E aí eles decidem fazer uma aposta. Já que os dois estavam com bloqueio criativo, sim, o Gus também estava quebrado financeiramente e com bloqueio criativo, eles decidem inverter os papéis. Ela quer que ele escreva um livro de romance, já que ele considera escrever livros de romance super fácil. E ele então fala que ela vai ter que escrever um livro de ficção com um final triste. Eles aceitam essa proposta, né, essa aposta, e uma das condições é que na sexta-feira o Gus ensinasse algo para January que ajudasse ela a escrever esse tipo de livro, e no sábado a January ensinasse ele a escrever, a fazer algo que ajudasse ele a escrever livros de romance. Caso os livros fossem publicados, o primeiro que fosse vendido ou ganhasse assim, mais dinheiro, né, fosse realmente publicado, tivesse um renome, ia ganhar essa aposta. E aí eles começam então a conviver de uma forma muito mais intensa a partir disso, e muita coisa vai acontecer. É muito legal, sim, ver esses dois personagens saindo da zona de conforto, enfrentando todos os dilemas que ele tem na vida. A gente no início não sabe muito essa história de Gus, mas ele também é um rapaz muito sofrido, que passou por muitas dificuldades na vida. A January tá lidando com essa dor e essa desilusão, né, do problema familiar. E aí a gente vai ver, então, eles lutando com todos os problemas pessoais, ao mesmo tempo que tentam vencer um bloqueio criativo e criam aí uma amizade, uma aposta bacana que vai ajudar eles a sair um pouquinho da zona de conforto. Se você gosta de livros de romance, sim, gostosinhos, bem clichês, água com açúcar, eu super recomendo essa história, tá? É um romance 18+, porque vai conter algumas cenas calientes, e aí então não aconselho para crianças muito novas, mas para o adulto aí que gosta de romances gostosos, pega essa dica que a gente vai entrar um pouquinho, porque é legal a gente entrar um pouquinho nesse mundo onde os protagonistas são escritores e amam, realmente amam
o mundo dos livros como a gente. Pega essa dica e se você já leu esse livro, me deixa aqui nos comentários, ou se você ficou com vontade de ler depois disso, também me conta aqui, tá? Beijos e até mais! Esquece o beijos e até mais, eu sempre venho ler um pedaço, um trecho do livro com vocês e eu não fiz isso. Então fica aí que eu vou escolher agora um trechinho aqui e vou ler junto com vocês. Então vamos lá! Passamos os 4 anos seguintes nos revezando no primeiro lugar dos prêmios e concursos de escrita da nossa faculdade. Mas conseguimos mal nos falar novamente, exceto nas oficinas, nas quais ele raramente analisava as histórias de qualquer pessoa, a não ser as minhas, e quase sempre chegava atrasado, sem metade de seu material, e pedia minhas canetas emprestadas. E houve uma noite louca em uma festa da faculdade em que nós não falamos muito, mas definitivamente interagimos. A verdade era que nossos caminhos se cruzavam constantemente, porque ele namorou 2 das minhas colegas de quarto e muitas outras meninas do meu andar. Embora eu esteja usando o termo namorou genericamente, Gus era conhecido por ter um prazo de validade de 2 a 4 semanas, e embora a minha primeira colega de quarto tenha começado a sair com ele na esperança de ser a exceção, a segunda, como muitas das outras, entrou com plena consciência de que Gus era apenas alguém com quem se divertir por no máximo 31 dias. Então, é isso aí mais ou menos a impressão que ela tem do Gus, e a gente vai ver então o que vai acontecer daqui pra frente.